Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar experiente zagueiro que, segundo informações que acabaram de sair dos amigos do portal Atenção Vascaínos, é o alvo da vez. Quem sabe, esse pode ser o novo zagueiro do Vasco da Gama, Diego Carlos, 33 anos de idade. Vamos falar tudo, galera, sobre o jogador no vídeo de hoje, mas só depois de você deixar o like no nosso vídeo, comentar, hypar, se inscrever, aquilo tudo, que é de graça, rapidinho e ajuda demais no meu trabalho, tá bom? Recados dados, bora começar? Números do jogador na tela. Vamos nessa, pessoal. Números de Diego Carlos na última temporada europeia, temporada 25-26. Lembrando de novo, ele tem 33 anos de idade, 1,86 m. Estava jogando pelo Como, equipe da primeira divisão do futebol italiano. Teve até uma boa performance no Calcio. E teve 31 jogos na temporada, 25 como titular. Marcou um gol, ganhou 68% dos duelos defensivos e 61% nos duelos, disputas de bola por cima. Retomou a posse de bola em média, 9,7 vezes a cada 90 minutos, 71 rebatidas, que é aquele chutão para tirar a bola da defesa. Cometeu 43 faltas, coisa pra caramba. Acertou 92% dos passes, tomou 9 cartões amarelos e não foi expulso nenhuma vez Diego Carlos na última temporada europeia. Galera do Vascão, conta pra mim nos comentários do vídeo, vocês estão animados com a possibilidade dessa contratação? Calma, ainda vai ter mais informação, opinião sobre o jogador ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho, então corre lá na Centauro, tá bom? Tá sempre rolando o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, tá bom? Seguindo com o jogador, pessoal, vamos falar mais um pouco sobre o atual momento do Diego Carlos, que não vinha conseguindo ser um jogador com muita sequência de minutos nos últimos tempos, daqui a pouco a gente vai entender o porquê. Nessa temporada 25-26 ele foi emprestado pela sua equipe, né, que é o Fenerbahçe, ao Como da Itália e conseguiu ficar em campo muito mais do que a gente esperava. Foi uma temporada de recuperação para o Diego Carlos, onde ele foi peça importante da equipe italiana ao longo da boa temporada que o Como fez. Por mais que nos últimos 2 jogos da temporada ele tenha ficado no banco de reservas, a temporada 25-26 foi muito mais com o Diego Carlos jogando do que um Diego Carlos sobrando no banco. Então dá pra gente dizer que o saldo da temporada foi positivo, que ele conseguiu estar no momento de recuperação, com a confiança bem mais em alta nesse momento do que quando começou a temporada 25-26, tá bom? E eu imagino, galera, que todos vocês já imaginem a razão que faz com que o Diego Carlos estivesse jogando pouco antes dessa temporada, e é o que todo mundo imagina sim. Chamo na tela para poder responder a vocês o histórico de lesões do Diego Carlos nos últimos tempos. E é um cara que tem se machucado bastante, né, pessoal? 2019, foram 56 dias fora por conta de 2 lesões. Aí ele fica um período tranquilo, sem lesões, aí vem 2022, galera, 3 lesões diferentes, 245 dias fora de combate. E aí compromete demais, né? Compromete o ano de 2022, compromete o ano de 2023. Aí quando vem 2024, 42 dias fora, 4 pequenas lesões. Às vezes é pior você ter um monte de lesãozinha pequena, né, que você vai interrompendo o ritmo de jogo, de treinamento, de preparação física, várias vezes, do que ter uma lesão de um mês, né? Aí vem 2025, 90 dias fora por conta de 2 lesões diferentes. Então, assim, pessoal, preocupa nesse sentido sim, porque é um cara que está inserido no contexto europeu há muito tempo, vai pegar um calendário maluco aqui do Brasil, caso ele de fato seja contratado, e a parte física, por mais que agora o último recorte tenha sido positivo, vem sendo assim um ponto de bastante atenção, tá bom? O jogador é zagueiro, galera. Sei que aqui normalmente não tem muito mistério em relação a posicionamento e função dentro de campo, mas é protocolar do canal a gente chamar na tela para poder seguir a nossa conversa o mapa de movimentação, o mapa de calor do Diego Carlos. Tal da temporada passada aí, tá bom, pessoal, com a camisa do Fenerbahçe, quando ele jogou também pelo Aston Villa nesse momento, mas não foi muito diferente do que a gente encontra historicamente na sua carreira, tá bom? O Diego Carlos é um zagueiro destro, beleza, pessoal, que naturalmente tende a jogar pelo lado direito do sistema defensivo. Porém, na temporada agora 25-26, em alguns jogos, ele jogou até pelo lado esquerdo, tá? Da defesa do Como. Então, um zagueiro bem experiente, é um cara que não teria nenhum tipo de problema nesse sentido. Eu vou ver até se eu mudo a imagem aqui, porque na hora que eu tô gravando para vocês, está com a imagem 24-25, eu vou colocar o da 25-26, que aí vocês vão ver como ele consegue naturalmente jogar pelos 2 lados do sistema defensivo. Quando nós vamos falar de características, pessoal, o Diego Carlos é um zagueiro que eu não sei se vocês lembram, até ele começar a ter esse monte de lesão, ele era um cara cogitado até para ter jogado a Copa do Mundo, lá em 2022, sob o comando do Tite. É um cara assim de um alto nível, tá bom? Um zagueiro bem forte, um zagueiro bem firme nas disputas, por mais que ele não seja assim um cara grandalhão, ele sempre se impôs bem nas disputas de bola por cima, e aqui é um
um fundamento muito importante, né, galera, para a torcida do Vasco hoje em dia. Foi um ponto baixo da defesa vascaína ao longo dessa temporada, então sempre foi um zagueiro que conseguiu ir bem nesse tipo de situação. Um cara bem ríspido, um jogador que marca muita falta, isso não é tão positivo, né? Ainda mais com a juizada que nós temos no Brasil, mas se prepara que vai chegar um zagueiro bem no perfil xerifão, para ser aquele defensor do Vasco da Gama. Com a bola no pé, galera, o Diego Carlos, assim, ele não é conhecido por ser um zagueiro construtor, mas é um cara que tenta buscar razoavelmente bem o terço final, ele fica acima da média nesse sentido, por mais que na última temporada na Itália ele não nem tenha feito tanto isso, mas historicamente na sua carreira sempre foi um cara que conseguiu jogar minimamente bem com a bola no pé e não é um zagueiro que tende a progredir muito com a bola dominada. Tá bom? Ele vai receber, ele vai tocar, fazer a bola longa, não vai sair correndo com a bola, não é muito o perfil do Diego Carlos, ainda mais agora com 33 anos de idade. Mas zagueirando, que é o que vocês estão mais preocupados, o Diego Carlos sempre foi um zagueiro extremamente acima da média, tá bom? E comparando, pessoal, o Diego Carlos com os zagueiros da Liga Italiana, alguns pontos estatísticos, né, chamam a atenção. A gente percebe que ele ficou bem colocado em relação aos outros zagueiros no aspecto que é cometer erros que dão chance de finalização para os adversários. Acho que aqui é extremamente positivo, né? O cara ficar bem nesse fundamento. Ele percentualmente ficou acima da média, um pouquinho acima na bola aérea e principalmente nos desarmes, né? Contra os atacantes adversários, nos duelos defensivos também. Então, no que tange os aspectos defensivos, ele ficou acima da média dentro da Liga Italiana, que é uma liga bem competitiva, e no aspecto de criação, assim, ele não chamou tanta atenção. Ponto negativo, ficou bem abaixo na questão de faltas, né? Como nós falamos, o zagueiro cometeu muito mais falta em média do que os zagueiros da Liga Italiana, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário importantíssimo, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Não faz ideia do que comentar? Comenta aí um Vitória Vascão, que eu vou saber que você chegou nessa parte do vídeo. Os áreas estão começando a mudar no Vasco da Gama, agora tá podendo voltar, né? A contratar, então comenta aí que eu vou deixar o like no seu comentário e se inscreve para não perder nenhum scout que está saindo de todas as especulações no Vasco da Gama. A maioria de vocês me assiste e não se inscreve. Então confere aí se está inscrito e não dá aquele mole, tá bom? Bora ver, galera, como é que vem sendo a carreira do jogador? Vamos lá. Pequeno histórico, os últimos 4 anos de Diego Carlos como jogador profissional. Temporada 21-22, pessoal, pelo Sevilha, que esse momento na Espanha foi a melhor fase, né, da carreira do Diego Carlos. 45 jogos, 44 como titular, 3 gols, 10,7 nas retomadas. Temporada 22-23, ele vai lá para a Premier League no Aston Villa e não joga, né? 3 jogos, 2 como titular, nenhum gol, 4,8 nas retomadas. Temporada 23-24, ainda no Aston Villa, que ele já consegue jogar um pouco mais. 38 jogos, 28 como titular, 1 gol, 7,2 nas retomadas. Aí vem a temporada 24-25, quando ele começa pelo Aston Villa, vai na segunda metade jogar no Fenerbahçe e joga muito pouco, né? 22 jogos, desses 22, 17 foram no Aston Villa, 5 deles como titular, 17 deles como titular, nenhum gol marcado, 8,5 nas retomadas. Então, pessoal, um zagueiro que, assim, no Brasil ele jogou muito pouco, né? Teve uma passagem até pelo Madureira, aqui no Rio de Janeiro, mas jogou depois Liga Portuguesa, pelo Estoril, muitas temporadas na França, jogando pelo Nantes, 3 temporadas como titular absoluto do Sevilha, até chegar na Premier League, dali para frente ele começa a sofrer fisicamente e baixa bastante a sua minutagem. Então, assim, pessoal, um zagueiro com uma carreira sólida no futebol europeu, se não tivesse começado a ter as lesões, eu acho que a gente nem cogitaria um retorno para o futebol brasileiro nesse momento, tá bom? Voltando para mim, galera, a reta final do nosso vídeo, o que eu acho da possibilidade de Diego Carlos reforçar o Vasco da Gama. Imagino, galera, que vai ser uma contratação difícil de ser concretizada e caso ela aconteça, a gente vai ter que bater palmas aqui para o departamento de futebol, porque mesmo com essa preocupação em relação à parte clínica, eu acho que ele tecnicamente sobra, vai ser com certeza o melhor zagueiro do elenco do Vasco da Gama. A gente acende sim o sinal de alerta pelo período longe do Brasil, pela questão física das lesões, mas pelo menos na temporada 25-26, Liga Italiana, ele conseguiu passar tranquilo, sem lesões, a gente fica um pouco mais tranquilo nesse sentido. Caso fisicamente, clinicamente ele não sofra, chega para sobrar dentro do nível da zaga vascaína, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, gosta da contratação, concorda ou discorda da minha opinião? Conta pra mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!